Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Agora eu quero abordar com vocês sobre estruturas organizacionais, que em relação à sexta edição do PMBOK ganhou um upgrade, né? Nós temos mais estruturas organizacionais citadas dentro do PMBOK e que agora farão parte também do exame PMP, do CAPM. Eu quero abordar esse assunto com vocês para a gente poder entender um pouco das diferenças entre essas estruturas organizacionais. Se a gente pensar aqui inicialmente nas estruturas clássicas, aquelas que estavam presentes na quinta edição, nós temos, por exemplo, a estrutura funcional, né? Que é aquela estrutura mais tradicional, onde nós temos os departamentos em cima, né? Os departamentos, por exemplo, financeiro, contabilidade, RH, e aí os projetos eles acontecem naquele meio, né? Onde eu preciso realizar um projeto, onde eu vou utilizar recursos às vezes do financeiro, do RH, enfim, e vou ali buscar os membros da equipe do meu projeto para poder trabalhar aquele projeto. Às vezes a figura do gerente de projetos não existe, né? Às vezes a pessoa não tem muito poder dentro da organização e quem manda nessa estrutura é o gerente funcional. Do outro lado, nós temos a estrutura projetizada, que é uma realidade totalmente diferente da funcional, onde os departamentos, se existem departamentos dentro da organização, esses departamentos servem ao gerente de projetos, ok? Então, dentro da estrutura projetizada, nós temos a separação por projetos, onde você tem o projeto A, o projeto B, o projeto C. O projeto A, por exemplo, nós temos o gerente responsável por aquele projeto, com sua equipe específica. O projeto B, assim sucessivamente, seguindo essa mesma lógica. Não é uma estrutura muito comum, né, dentro das organizações, principalmente brasileiras, mas é um conceito que está presente no exame PMP e que denota o seguinte, que é um ambiente onde o gerente de projetos tem total autonomia sobre os recursos do projeto. É ele quem manda, é ele que contrata, é ele que decide os rumos do projeto, é ele que dialoga com o patrocinador diretamente, com o cliente, que faz toda a interface, que faz com que realmente o projeto aconteça. Nesse meio de caminho, né, nós temos a estrutura matricial, que vai... Aí a estrutura matricial, no caso, se divide em três, né? Nós temos a estrutura matricial fraca, balanceada e matricial forte. A fraca se aproximando ali mais da funcional, a forte se aproximando mais da projetizada e a balanceada que está no meio termo, está no meio do caminho, né? E uma das características predominantes dessa estrutura é que nós temos comunicação tanto verticalizada quanto horizontal, né? Nós temos pessoas, né, com diferentes poderes atuando verticalmente, horizontalmente, definindo rumos do projeto. Por isso, dentro dessa estrutura, as comunicações são mais complexas, a gente tem mais risco em relação a questões de comunicações, porque normalmente é uma estrutura onde existe dois chefes, né? Principalmente mais na balanceada para fraca, onde nós temos o gerente funcional, temos às vezes o gerente de projetos, e essas pessoas às vezes podem ter conflitos de interesses, né? O gerente de projetos precisa de recursos, o recurso está dedicado ao departamento, o gerente de projetos precisa dialogar com esse gerente funcional para poder liberar o recurso para atuar no projeto dele. Em determinados momentos nós podemos ter questões de conflito que precisam ser resolvidas. Então essa é uma questão inerente, comum muito das estruturas matriciais, essa questão de comunicação, a existência maior de conflitos. Na funcional, talvez não tenha um conflito, porque quem manda nos recursos é o gerente funcional. Na projetizada, quem manda nos recursos, no caso, é o gerente de projetos. Então, não existe muito isso, ok? A partir desse momento, né, nós temos agora também que nos interar sobre os outros tipos de estruturas organizacionais que são citados no PMBOK e que agora são conteúdos presentes no exame PMP e CAPM. Então quero apresentar para vocês aqui as novas estruturas organizacionais, né? A primeira delas é a orgânico ou simples, né? Que é um tipo de estrutura flexível, pessoas trabalham lado a lado, a autoridade do gerente de projetos ela é limitada, ok? E pouca disponibilidade de recursos.
tá bom? Então, uma estrutura mais flexível que permite adaptar algumas coisas, mas o gerente de projetos tem pouca autoridade. A multidivisional, né? Multidivisão, né? De várias divisões. Então, funções para cada divisão com pouca centralização. Não tem muito um departamento específico para fazer uma determinada coisa. Pode ser organizado, por exemplo, por produto, ou por processo de produção, ou portfólio, ou programa, região geográfica, tipo de cliente, e é uma estrutura organizacional que se aproxima mais da estrutura funcional, né, que nós já conversamos a respeito. Não podemos ignorar também agora a existência de uma nova estrutura organizacional que está presente cada vez mais nas nossas empresas, na nossa vida profissional. A gente vê muitas pessoas trabalhando à distância, com equipes distribuídas em locais diferentes, gente trabalhando em home office. Então a gente tem que começar a pensar nessas estruturas virtuais, sobre como que elas funcionam. É uma estrutura de rede, equipes trabalham à distância, né? O GP com dedicação pode ser integral ou parcial. A disponibilidade da equipe ela é variável, às vezes a equipe está full time, às vezes a equipe está part-time no caso, né? E atenção às comunicações é importantíssimo, porque como as pessoas estão distantes, a comunicação ela é mais difícil. A gente tem que vencer essa barreira da distância, né? Fazer-se mais bem entendido, comunicar de maneira mais clara. Diferente, por exemplo, de uma estrutura onde as pessoas trabalham lado a lado e, portanto, a gente tem os fatores de comunicação mais facilitados. Você simplesmente levanta da cadeira, vai até a mesa do seu colega e conversa com ele, explica determinada questão do projeto. Já a virtual, você tem que utilizar de mecanismos, a gente está mais sujeito a mal entendimento, né, que a gente manda informações escritas ou por áudio, né, principalmente agora utilizando o WhatsApp, você manda algumas instruções. E para você às vezes pode estar claro aquelas instruções, mas para o outro não está. Então é importante que nós precisamos de uma atenção redobrada em relação a aspectos associados com falhas de comunicação, principalmente na estrutura virtual. E temos também, no caso, a estrutura híbrida, né? Que híbrido é a junção, né, de mais estruturas aqui, que é um mix de outros tipos. Eu posso trabalhar do lado a lado com um colega e de repente ter um outro trabalhando virtualmente, então é um mix ali de estruturas organizacionais, né? Pode possuir vários formatos, o GP, a autoridade do GP ela é variável, pode ter muito poder ou pouco poder, né, no caso, e disponibilidade de recursos também é variável, né? Eu posso ter recursos agora, depois eu posso não ter. Então essas são as novas estruturas organizacionais e aí algumas características que eu quero abordar com vocês. Por exemplo, autoridade do gerente de projetos. Onde que o gerente de projetos tem mais autoridade? Onde que ele tem menos autoridade? E aí eu montei esse gráfico aqui para poder explicar para vocês para facilitar o entendimento, né, dessas autoridades. É claro que eu não quero, né, não é o meu propósito aqui fazer com que você fique decorando, mas que você entenda, né, o contexto em que a autoridade do GP está inserida em cada uma dessas estruturas organizacionais. Então, nós temos aqui numa ponta pouca ou nenhuma autoridade, lá na outra ponta alta a quase total. Então vamos avançando daqui até a ponta, né, onde o gerente de projetos normalmente tem autoridade total, ok? Pouca ou nenhuma. Na funcional, nós temos aí, no caso, baixíssima autoridade do gerente de projetos. Na multidivisional também, né? E na orgânico ou simples é outra característica também de baixa, pouca ou nenhuma autoridade do gerente de projetos. Baixa autoridade seria na matriz fraca, ele já tem um pouco mais de autoridade se comparado com esses outros tipos de estruturas, ok? Na matriz equilibrada, ela é moderada, né? Muitas vezes divide poder com gerente funcional, né? Na mista, no caso, né, nós temos aí o modelo híbrido, temos na moderada a alta, né, a autoridade do GP, na virtual é moderada a alta, na matriz forte também, né? E por fim, né, nós temos aí na alta e quase total as estruturas orientadas a projetos
e na estrutura, né, voltada para portfólio, projetos e programas, né, ou escritório de projetos aqui no caso, ok? Agora eu quero falar para vocês aqui sobre a disponibilidade de recursos para o projeto e nós temos uma pequena mudança em relação a esse gráfico aqui que eu quero demonstrar para vocês. Atenção na tela. Pronto! Em relação à autoridade do GP e disponibilidade de recursos, a única mudança que nós temos estão associadas com a matriz equilibrada e a virtual. Na autoridade do GP, a autoridade do GP na virtual é moderada a alta, já em relação à matriz equilibrada é baixa a moderada, ok? Mas em relação à disponibilidade de recursos permanece tudo igual com essa pequena mudança em relação a esses dois itens aqui, ok? No que se refere à maneira como os grupos de trabalho são organizados dentro das estruturas organizacionais, vamos ver como fica cada uma das estruturas. Primeiro, a orgânica ou simples, nós temos uma estrutura flexível, as pessoas trabalhando normalmente lado a lado. Na funcional, né, ou centralizado, o trabalho é realizado com base num setor específico. Por exemplo, eu tenho engenharia, ou fabricação, ou financeiro, ou RH. As pessoas são agrupadas por afinidade, por especialidade, ok? Na multidivisional nós temos uma outra maneira de organizar essas pessoas, seja por produto, processos de produção, portfólio, programa, região geográfica, o tipo de cliente, ok? Na matriz forte, as pessoas são organizadas por função, com o gerente de projeto com uma função, né, no caso. Na matriz fraca, nós temos a organização por função também. Na matriz equilibrada, mesma coisa. Na estrutura orientada a projetos, né, ela é organizada, os grupos de trabalho são organizados por projeto, no caso. E na virtual, nós temos aí a estrutura de rede com nós nos pontos de contato com outras pessoas. Nós temos aí a presença de equipes virtuais, né, que se localizam em regiões diferentes, locais diferentes e que se interagem, se comunicam de maneira virtual. E por fim, nós temos aí o híbrido, né, e também o EGP com características semelhantes, que em relação à organização dos grupos de trabalho, é um mix de outros tipos, envolve, né, a junção de outros tipos de estruturas organizacionais. No caso do papel do gerente de projetos, quais estruturas organizacionais que ele tem um tempo de dedicação parcial, nós temos aqui a funcional, a multidivisional e a orgânica ou simples, sendo que na multidivisional, né, pode ou não ser um papel designado como coordenador, às vezes o gerente de projetos ele é reconhecido com outro nome no caso. Em relação à matriz fraca também, que é uma dedicação, né, cumpre um papel tempo parcial, e é importante frisar o seguinte, né, que parte de um outro trabalho e não como função designada. Isso quer dizer que muitas vezes o gerente de projetos, na verdade, ele tem um outro papel dentro da organização e ele cumpre, né, esse novo papel de maneira apenas parcial, respondendo a algumas demandas da empresa, atendendo a algumas necessidades do projeto. Uma vez que o projeto cumpre seus objetivos, é finalizado, ele retorna ao seu departamento, né, de onde ele veio. E por fim temos também a matriz equilibrada, né, onde a dedicação do gerente de projetos pode se dar muitas vezes de tempo parcial. É incorporado nas funções como uma habilidade e pode não ser um papel designado. Essa é uma característica da matriz equilibrada, né? Mesma coisa que acontece em relação à matriz fraca. Já em tempo integral, nós temos o seguinte, orientado a projetos, normalmente o gerente dedicado full time ao projeto, exclusivamente. Na matriz forte, mesma coisa. E na estrutura EGP, né, temos também o gerente de projetos com papel designado em tempo integral. Agora, existem também algumas estruturas organizacionais onde pode ser parcial ou pode ser integral. Um desses casos é a virtual, né? E também nós temos o modelo híbrido, que é uma mistura, eventualmente integral, eventualmente parcial, ok? Pensando agora nos aspectos de pessoal administrativo de gerenciamento de projetos, outro ponto também que temos que ter atenção é o seguinte, como que é a dedicação dessas pessoas para o projeto? Em tempo parcial, em tempo integral. Bom,
É muito parecido, né, com o papel do gerente de projetos, o gráfico anterior que eu mostrei para vocês. Em relação a esse aqui, nós temos funcional, multidivisional, matriz fraca, matriz equilibrada. Do lado de dedicação da equipe em tempo integral, orientada a projetos, a matriz forte, ok? E a EGP. E nós temos também a virtual e a híbrido. No caso, né, a virtual pode ser eventualmente integral ou parcial, e no caso de híbrido é uma mistura de ambos, né? Uma hora tempo integral, outra hora tempo parcial, tá ok? E temos uma outra estrutura que ficou fora, né, desse diagrama, que é a orgânico ou simples, né? Que no caso aqui de pessoal administrativo de gerenciamento de projetos, o envolvimento dessas pessoas é pouco ou nenhum, ou quase não existe, né? Às vezes você tem apenas a pessoa responsável pelo projeto, pode acontecer isso, apenas a pessoa ali que vai conduzir algumas tarefas do projeto, devido à simplicidade mesmo do trabalho. Agora, outro ponto importante também, né? Quem gerencia o orçamento do projeto? É o gerente funcional ou o gerente de projetos? Isso varia conforme a estrutura organizacional. Vamos ver. Em relação ao gerente funcional, a funcional, claro, né? Quem manda aí no orçamento do projeto é o gerente funcional. Multidivisional, mesma coisa. A matriz fraca também, né? Já quem tem poder sobre o orçamento na orientada a projetos é o gerente de projetos. Na matriz forte, mesma coisa, e na EGP também. Repara que é muito parecido, né, esses modelos, com a questão do papel do gerente de projetos, a questão da disponibilidade de equipe para atuar no projeto, de pessoal administrativo, né, para poder atuar no projeto. E aí no meio termo nós temos a virtual e a híbrido, e também a matriz equilibrada, né, onde nesses três modelos nós podemos ter aí um compartilhamento de poder em relação ao gerenciamento do orçamento do projeto, ok? E o modelo que ficou de fora, orgânico ou simples no caso, é quem administra aí o orçamento do projeto. Pelo PMBOK ele classifica aí como proprietário ou operador, que na nossa definição aqui a gente vai colocar como alguém que está acima do gerente de projetos, né? Que detém mais poder e, portanto, gerencia esse orçamento e define como que esse dinheiro vai ser investido, vai ser gasto dentro do projeto. Nota que em relação ao poder do gerente de projetos ele é baixo, em relação à disponibilidade de equipe também, né, nós temos um envolvimento pouco ou nenhum, e no caso também do gerenciamento do orçamento do projeto, isso vai ser uma terceira parte, né, uma parte que no caso que detém mais poder, que normalmente está acima do gerente de projetos ou de alguém que está designado para este papel.